Fala galera, o meu esteto. Brincadeiras à parte, isso é só pra introdução do vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês como vai ser a minha organização definitiva desse ano. Eu já quebrei a cabeça assim para me organizar e já tenho tudo definido o que eu vou fazer. Então assim, eu cheguei a gravar um vídeo falando do planejamento para 2019, só que esse vídeo foi gravado no final de dezembro desse ano, aliás, do ano passado, nossa, vamos pro futuro. Mas foi gravado no final de dezembro e nesse período eu não tinha uma informação que acabou fazendo diferença para que eu fizesse uma alteração no plano de estudos desse ano. Então, assim, o planejamento de estudos do ano passado eu ia utilizar o mesmo cursinho online. Só que o que me deixava um pouco com o pé atrás e que ia dar um pouco de trabalho para que eu continuasse estudando é eles não terem deixado muito claro a questão do banco de dados de questões escritas. Eu comemorei quando eles informaram que iriam colocar um plano de estudos para discursivas, porque era uma coisa que a gente pedia bastante na plataforma. E também comemorei pelo fato deles fazerem um curso específico para medicina. Isso daí foi uma coisa muito positiva. Porém, eles não deixaram claro se haveria banco de dados para questões escritas. E para gente que presta vestibular escrito, por exemplo, presta a segunda fase da Unifesp. A prova do segundo dia é toda escrita. 20 questões, 5 de cada área: biologia, química, física e matemática, questões escritas. Então isso daí é uma coisa bem relevante. Para quem viu o vídeo anterior, sabe que eu estudei ano passado por essa plataforma e o que eu fazia? Eu acabava buscando para as específicas, eu buscava questões escritas na coleção do ESAG que eles disponibilizaram no ESAG Solidário. E assim, dava um trabalho, porque às vezes você tinha confronto de temas de aula, você tinha as aulas com temas diferentes. Apesar de tratar as mesmas coisas, tinha nomenclaturas diferentes. E algumas aulas, assim, o conteúdo às vezes não encaixava muito bem, então dava muita dor de cabeça para ir atrás desse conteúdo. Então, essa foi a primeira decisão assim que eu tomei, a única alteração que eu fiz no meu cronograma para seguir para esse ano. Eu quebrei a cabeça para encaixar tudo direitinho, mas foi uma coisa muito bem pensada. Eu estou realmente decidido a que esse seja o meu último ano, porque eu não pretendo mais prestar. Então, vou dar tudo esse ano para que isso aconteça. Sem mais delongas, eu vou utilizar esse ano cursinho online novamente, porque foi o que me deu uma progressão maior no meu desenvolvimento de estudos. Eu cheguei a fazer, quem me conheceu antes, eu cheguei a fazer cursinho presencial, quem viu um vídeo anterior comparativo, e os cursinhos online para mim fizeram mais diferença, até porque eu podia aproveitar mais as horas de estudo, porque eu trabalho de madrugada. Dá para estudar no meu serviço de madrugada também, mas era muito complicado porque quando eu fazia presencial eu tinha que me deslocar, eu tinha que gastar dinheiro com cantina, as aulas não eram muito bem aproveitadas, até porque tinha troca de aula, tinha que pedir pro pessoal fazer silêncio, porque a turma que eu fazia era uma turma de tarde, então a turma da tarde tem muita gente que está vindo do ensino médio ou então está cursando o ensino médio e vocês sabem bem como é uma sala, não criticando, mas é um pouco difícil controlar. Então, um dos motivos também de eu estudar sozinho foram todos esses fatores do presencial, que acabei tendo um rendimento muito maior quando eu estudei sozinho. Eu chegava a faltar no último ano principalmente, eu faltei alguns dias porque eu rendia mais estudando em casa. Então aí
conforme eu fui comparando, para mim foi muito melhor ter alterado. Sobre a forma de organização que eu vou usar esse ano, uma coisa se manteve, que são as pastas que eu tenho. Eu tenho várias pastas aqui, que eu já tá tudo certinho. São essas as pastas. A mesma organização, por exemplo, matemática 3, não sei se dá para ver aí, matemática 3, aí aqui tem, eu vou fazer as anotações das aulas, vou separar direitinho. Quer ver? Eu vou ver se tem alguma preenchida para mostrar para vocês. Essa daqui é o que eu já meio que estudei já, de física. Na verdade essa não é a que eu estudei, a de física que eu estudei tá na frente 1. Essa daqui, ó, é mais ou menos um exemplo de como eu vou separar. Tá vendo aqui é uma divisória? Essa divisória é a divisória de mecânica. E dentro disso daqui eu tenho a organização de as minhas anotações. Aí tem, por exemplo, aqui, deixa eu pegar na ordem, cinemática escalar. Aí cinemática escalar é uma folha, tá vendo? Só que vocês sabem que às vezes tem alguns assuntos um pouco longos e às vezes dá mais de uma folha. Então, para não perder esses assuntos, eu acabo grampeando, que foi o caso da cinemática. Mas essas são as anotações que eu fiz ano passado. Essas aqui eu não joguei para mostrar de exemplo para vocês. Aí vai cinemática vetorial. Aí tem cinemática de lançamentos. Aí depois vem movimento circular, etc, etc e tal. Aí eu coloco na pasta essas anotações para servir depois de revisão, só para dar aquela pincelada. Então, essas são as anotações de pasta. Uma coisa que muita gente tem dúvida, mas que particularmente para mim deu certo, é a questão das resoluções de exercício. Eu, particularmente, no ano passado, no ano retrasado, cheguei a ficar um pouco com dúvida se para mim seria... No ano retrasado não, no ano passado só. Se seria proveitoso o fato de não guardar resolução, até porque acumula, assim, você tem as anotações e você guardar resoluções de exercício, quem faz isso já sabe que realmente acumula muita resolução. Principalmente quem faz muito exercício. Então, assim, não seria muito proveitoso para mim. Eu penso a princípio que se eu conseguir pegar e fazer o exercício, se eu conseguir ter a sacada, se eu conseguir ter o instrumental teórico para fazer determinada questão, no momento em que eu estudei, mais para frente espera-se o mínimo que eu consiga como fazer novamente essa questão, até porque eu já vou ter um instrumental maior e já vou ter lapidado melhor as coisas que eu estudei. Então, assim, eu me desapeguei da questão de guardar resoluções de exercício. Foi uma coisa que eu fiz ano passado, deu muito certo, poupou espaço. E o que eu faço? Eu tenho uma caixa grande aqui, uma caixa de papelão bem grande, que está vazia no momento, porque eu joguei todas as anotações fora. O que eu faço? Anotações não, resoluções e rascunhos, etc. Eu tenho várias folhas de sulfite aqui, e quando eu estou assistindo a aula tem os exercícios de classe, também tem os exercícios da coleção. Eu resolvo esses exercícios e assim, resolvo de forma desapegada, como se eu estivesse realmente fazendo prova. Então eu vou lá, resolvo e vou colocando, acumulando na caixa esses exercícios resolvidos, para no final do ano depois eu me desfazer disso. Para mim não é uma coisa mais interessante ficar armazenando esses exercícios em pastas, tudo direitinho, tá organizado, porque dá muito trabalho. Quem faz exercício sabe que você tem que colocar
o tema da aula, tem que colocar o número do exercício, tal, tal, e assim, tem que separar direitinho, então dá muito trabalho fazer isso e também gasta muito tempo. Então, quando você simplesmente pega o exercício e resolve, isso acaba sendo mais produtivo. Eu vou utilizar o cursinho ESAG, eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, eu já tenho o estojo deles já. Por que que eu vou usar o ESAG? Porque eu vi a proposta deles, eu achei uma proposta muito boa. Eu conheço a reputação do cursinho de São Paulo, eu moro em São Paulo. Sempre quis fazer o cursinho ESAG quando eu estava fazendo cursinho presencial, porém era muito inacessível. Eu cheguei a fazer prova com alguns amigos também, mas apesar de ter conseguido um bom desconto, para mim ainda ficou muito inviável, assim, ficou muito pesado o presencial. Então, assim, quem é de São Paulo sabe que o cursinho ele é de 2 barão para cima, então é um cursinho caro, porém eles têm todo um aporte, eles têm toda uma metodologia diferenciada que assim vale muito a pena e eles tiveram um número de aprovações em medicina muito elevado. É um cursinho exclusivamente direcionado para quem quer medicina. Então, assim, eles têm toda uma metodologia, tem uma organização e foi uma coisa que chamou muita atenção minha. Não é propaganda, eu não recebo nada para fazer isso e também não preciso fazer isso, mas é só para mostrar para vocês. O site deles está aberto para degustação, hein, gente? Depois, quem quiser dar uma olhadinha como é direitinho, é só ir lá. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês o meu, para vocês visualizarem. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela como ficou o meu cronograma de estudos e eu vou explicar as horas que tá nesse cronograma para vocês. Então, gente, quem conhece o ESAG sabe que eles trabalham com a metodologia EO. Por isso que essas horas que estão aí, eu dei uma arredondada porque estava muito quebrado, mas é basicamente o que gerou conforme o meu desempenho na prova do coaching deles. Porque é assim, você primeiro faz uma prova de coaching e conforme o seu desempenho nessa prova, ele avalia o seu rendimento em cada área e gera um plano de estudos personalizado para você, com horas direcionadas de EO para cada conteúdo. Então, se vocês visualizarem, por exemplo, tem matemática 4 horas na segunda-feira, aí depois biologia 1h20. Essas horas não são as horas de aula. Essas horas são as horas que eu vou ficar na coleção fazendo os exercícios orientados, que são os exercícios que eles exigem. Qual que é a metodologia? A gente assiste uma aula de, em média, 50 minutos, mas eu coloquei 51 para melhorar o cálculo, né? Mas assim, você assiste a aula de 50 minutos em média, depois dessa aula você tem essas horas que são dedicadas para o EO, que é exercício orientado. Esse é o diferencial do ESAG, foi o que fez justamente eu escolher o curso deles, porque é uma metodologia completamente convergente com o que o Pierluigi Piazzi, que foi um grande personagem na educação, ele que propagou bastante aquela ideia de aula dada, aula estudada hoje. Então é uma coisa bem interessante que eles seguem, ajuda bastante a estudar. Essas horas eu já calculei para a semana, horas diárias. Aí se vocês observarem na parte de baixo tem horas de aulas diárias, são 3 horas e 40 de aula por dia. E as horas ao sábado é 2 horas e 55. Então assim, eu tive que quebrar muito a cabeça para que desse o mínimo possível que eu tenha, aliás, o máximo que eu posso estudar, me dedicar na semana, que são as 10 horas de estudo diário. Então, assim, eu quebrei a cabeça para montar isso e agora é o definitivo. É o que eu vou seguir segunda-feira já. Eu tenho provas para fazer, simulados, a parte que são meus, porque o de domingo é o simulado do ESAG, os meus eu vou fazer no serviço, porque eu consigo fazer provas no serviço, meu serviço é tranquilo e eu já tenho essas provas impressas e lá no serviço eu faço. Eu vou fazer prova de segunda, quarta e sexta. Eu já tenho todas elas impressas, são muitas provas para fazer, FATEC, ETEC,
Unesp, Unicamp, tem simulados também. Então, assim, eu vou mostrar para vocês depois direitinho. É, e é o que eu vou fazer, gente. Não se preocupem, porque eu já cronometrei o tempo que eu vou dormir, porque eu sou um ser humano, né? E o tempo mínimo que eu preciso para dormir e acordar bem disposto, eu respeitei, então é o que eu consigo. E é isso, gente. Foco e esse ano vai acontecer. Então, gente, meu cursinho vai começar a semana que vem, os meus estudos, no dia 18 de fevereiro. É por isso que eu tô com mais tempo livre, assim, eu tô mais tranquilo, eu tô podendo gravar mais vídeos. E uma coisa que eu acho interessante falar para vocês, eu não estou muito preocupado agora em quebrar a cabeça, pegar os assuntos básicos, estudando, treinar um pouco de a parte de matemática básica, isso aquilo, até porque eu tenho as bases, então para mim é muito mais proveitoso no momento dar uma descansada, desligar minha mente de tudo que está acontecendo. É muita coisa ruim acontecendo também, então não estou falando pessoal, estou falando no nosso país mesmo. E assim, a gente tá com uma mídia, com uma imprensa muito poluída, muita coisa, o pessoal tá muito aflito, assim, muito angustiado. Então é muito bom dar uma desligada de tudo isso e ficar na minha, assistir alguns documentários assim por curiosidade mesmo, assistir algumas séries que eu tô terminando, porque não vai dar para assistir série esse ano, só no final do ano, depois das provas, então eu tô aproveitando bastante agora para dar essa descansada. É uma coisa que eu fiz que para mim foi bem útil, porque não pelo fato de eu começar a estudar, é porque para mim é melhor fazer isso, porque eu já não tô muito assim, como que eu diria, muito conectado a essa atmosfera. Eu desativei o meu Facebook e desativei o Instagram. Esse ano vai ser um ano de paz, assim. Eu não quero ter que pensar que existe esse tipo de coisa, porque às vezes, por mais que você tenha um controle, você fale, não, vou entrar só em determinado horário, ou isso ou aquilo, às vezes você não, você, beleza, vai seguir esse cronograma, só vai entrar em determinado horário tal para não te atrapalhar. Só que você não está completamente desconectado disso, porque você pensa que você tem alguns contatos, você tem alguns vínculos e você fica pensando nessas coisas, falar o que que tal pessoa tá postando, o que que isso, qual que é o meme isso, tal. Então assim, você não está completamente desconectado disso. Então por esse motivo eu acabei desativando as minhas redes mesmo. Eu só vou ficar com o blog ativo e com o canal. Até porque o blog, assim, escrever para mim é uma coisa muito útil, é uma forma de me comunicar, uma forma de aperfeiçoar minha escrita, uma forma de expor, de externar o que eu tenho, assim, o que eu estou sentindo, as coisas que eu estou passando, então é uma coisa muito proveitosa. E o canal, ele tem a mesma finalidade, além de também me ajudar um pouco no desenvolvimento interpessoal. Quem é muito tímido entende o que eu estou falando, assim, quem não gosta muito de falar em público tal. Até que eu melhorei bastante isso, assim, quando eu fazia técnico tudo, mas sempre é bom a gente se aperfeiçoar. Gosta de ver essas coisas, esse é o meu cantinho do guerreiro. Todo organizado, né? Aqui que eu vou passar muito tempo. Aqui é a parte motivacional. Tem muitas anotações, né, do ano passado. Eu vou manter essas anotações e algumas eu vou incluir. Aqui é o meu banco de provas. E essas são as provas que eu vou fazer no serviço. Aqui, ó. Tem muita prova mesmo, gente. Muita prova. Aqui é FAMEMA, né? Mas tem também Unicamp. Essas são as provas da ETEC, ETEC e FATEC, que eu vou começar antes. Tem as provas antigas também da FUVEST. Tem as provas do Enem, tem prova da FAMERP, tem prova da FAMEMA, né? Da Unifesp. Tem muita prova, gente. Aqui são simulados. Esse é o FUVESTão do Objetivo, né? Do ano passado, que eu consegui imprimir.
Aqui são simulados também do objetivo que eu imprimi. Eu tenho esses simulados que eu peguei com os amigos. E tem simulados também de outros cursinhos. Aqui é o simulado do ESAG do ano passado. Eu tenho outros simulados também do ESAG, que é só simulado, gente. Então, assim, tem escrito aqui também. Então, simulados, provas. E eu vou imprimir mais coisa. E, assim, é isso. Aqui eu tenho um sofá, né, que eu sento aqui direitinho. E é isso, gente. Essa daqui é a plataforma, gente, do ESAG. Vou tentar mostrar direitinho pra vocês. Desculpa se tremer minha mão, né? Eu já deixo tudo certinho aqui, meu login e tal. Eu vou mostrar pra vocês como é por dentro. Ó, no navegador eu deixo só o que é necessário. Isso daqui é importante, ó, cronômetro online, porque como eu vou ter tempo, então eu coloco aqui, eu coloco em contagem regressiva, eu coloco o tempo tal direitinho e estudo. Eu fazia a prova com isso daqui também, vale muito a pena. Ó, o link para vocês, para quem quiser ir atrás, né? Beleza, já entrou. Aqui é a minha plataforma. Olha como está legal isso daqui, gente. Aqui é a parte de planejamento anual, né? Eles têm um planejamento para cada macro-região. Aqui é o meu planejamento de São Paulo. Então, o planejamento anual tá aqui. Eu já imprimi isso daqui, tá? Para eu acompanhar direitinho, para eu saber exatamente o que eu vou ter, as provas que eu vou ter, os cadernos, como vai ficar pro calendário. Aí aqui também tem outras provas, tal. Então esse daqui assim é o planejamento anual do ESAG. Esse daí e aqui, ó, depois do planejamento tem a aba de livros, que são é o material didático deles desse ano. Eu já baixei esses materiais também, já tá tudo salvo. Eu coloquei no meu G Drive, né, para eu usar, mas também coloquei aqui na barra lateral para ficar mais prático para mim. É só vir aqui, tal, ciências da natureza, tal, beleza. Aí eu vejo o que eu vou utilizar. Aí tem as aulas. Aí é só eu vir aqui, por exemplo, ciências da natureza, e tem o módulo de física que é o que está liberado, né? Os outros vão liberar só no dia 18. Aí eu venho aqui e tal, vamos ver física. Aí tem aula com o professor Kevork. Professor muito bom. Eu assisti essa aula, já experimentei. Tem o caderno de classe, só que aí eu maximizo, né, gente? Ninguém é cego. Eu sou cego, aliás. Eu venho, maximizo tudo direitinho. Cadê, meu Deus? Aqui. Aí aqui são as anotações de classe, mas tem exercícios. Cadê? Os exercícios que ele resolve em classe pra gente. Aqui tem a teoria também de uma forma mais prática para quem não quer ver na apostila, já tudo acessível. E aqui também tem o estudo orientado, para quem não quer perder muito tempo abrindo planilha, isso, aquilo, ou a planilha não, abrindo PDF e tal, é só vir aqui que já tá, as sessões de estudo orientado tá aqui. Aí beleza, vocês viram as aulas, aí tem os simulados, para eu que sou de São Paulo, então os simulados mais importantes para mim. Aí tá tudo aqui direitinho e tal. Achei bem interessante isso daqui. Ao longo do ano aparecem outros simulados também. Aí beleza, aqui tem a parte de redação que só vai estar disponível para depois, no dia 18, né? A redação é assim, gente, vai ser uma redação por semana que a gente vai fazer, recebe todo o feedback, o nosso desempenho, tudo direitinho, tal, com comparativos, e a gente recebe uma redação feita do tema no modelo nota 1000 feita pelo professor. Então é uma coisa bem interessante. Eles focam bastante nisso também. Aí aqui tem as revisões, né? As revisões são bimestrais. A cada 2 cadernos que a gente finalizar, a gente tem revisão desses 2 cadernos, uma semana inteira só de revisão, uma coisa bem interessante, porque não é só a revisão final, é a revisão bimestral. E depois da bimestral a gente ainda tem a revisão, ó,
Depois da bimestral a gente ainda tem a revisão final, que aí são os RPAs, que a gente vai utilizar a revisão direcionada para cada vestibular que a gente vai prestar. Aí beleza. Revisão, tá? Aqui é o coaching. Aqui é o coaching virtual, você vem tal, faz a prova. Eu já fiz a prova já. Você vem, faz a prova. Aí conforme o desempenho que você teve na prova, ele gera um planejamento individual de horas para você, tudo direitinho. Aqui no coaching vocês também encontram outra coisa. Tem um curso, o Minuto Coaching, né, que é dicas que o professor dá, mas também tem o PNL, que é Programação Neurolinguística, é um curso completo de Programação Neurolinguística que a gente vai ter no ano inteiro, e esse curso serve para a gente ter um desenvolvimento pessoal, para a gente ter um desenvolvimento mental, para não chegar nervoso no momento do vestibular, para chegar preparado para todos os desafios que a gente vai ter no ano. E beleza. Aí eu já vi o coaching, aí tem a agenda, né, se vocês quiserem anotar alguma coisa. E também tem aqui a questão dos usuários. Tá vendo que só eu tô online? Porque é só eu que sou louco de entrar na plataforma 5/22, né? Aí beleza, gente, é isso. O curso do ESAG é esse. E é o que eu vou utilizar. E eu vou mostrar para vocês outra coisa que só para vocês visualizarem, eu vou explicar um pouco melhor isso daqui também. Depois, aliás, antes na gravação, eu vou colocar antes na gravação, para vocês verem, é tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Aí eu mostro para vocês, olha que bonitinho, gente. Deu um trabalho do capeta para fazer isso. Porque eu tive que encaixar as horas tudo direitinho, então eu tive que quebrar a cabeça para fazer isso aqui. Aqui é a planilha, né? É que eu dei o print na planilha e deixei tudo salvo. Beleza, é isso, gente. O que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês se empenhem, que vocês dediquem toda a energia para isso, para que aconteça. Eu acabei mudando, para mim sempre as mudanças elas passam por um processo de resistência, mas essa no caso não foi muito, porque eu conheço assim a metodologia deles, eu realmente já tinha interesse de fazer o presencial, então para mim, assim que eles lançaram a proposta da plataforma, foi muito fácil assim para eu aderir. Para quem fala, mas você está confiando muito em cursinho, isso, aquilo, gente, calma, não é assim que funciona. Eu me conheço, eu já me trabalho há muito tempo. Eu cheguei a cogitar esse ano estudar por livro didático, só por material didático, e foi uma das coisas que eu cheguei a planejar, mas que não se encaixava com o meu rigor, porque ainda tem coisas que, assim, você tem que assistir a aula. E eu vou assistir às aulas, eu vou fingir. Na minha mente é como se eu não tivesse a experiência que eu tenho, porque a gente chega no momento que tudo faz diferença e você tem que pegar principalmente o ego de todo o tempo que você tá prestando isso, aquilo, pegar tudo isso e jogar na lata do lixo e se empenhar em aprender. Até porque, gente, esse vai ser o último ano, eu já coloquei isso na cabeça. Uma coisa que eu digo para vocês que vale muito a pena vocês fazerem é vocês trabalharem esse lado psicológico, acostumarem o cérebro de vocês a já aceitar a aprovação agora, assim, vocês não tô falando pressão. Pressão é uma coisa diferente, eu tô falando trabalhar uma ideia de que vai conseguir agora. Porque assim, vocês sabem que o psicológico ele comanda muito das nossas ações, para dizer a verdade, todas, né? Mas só que nesse caso principalmente é bem importante que vocês que vocês trabalhem essa ideia de que vocês vão conseguir agora, porque quando chegar lá na frente isso vai fazer diferença, isso vai dando segurança para vocês. E foi uma coisa que faltou para mim ano passado, e eu tô com essa ideia de que para mim não tem mais, Alexandre, mas e se você não passar? Não, para mim vai acontecer agora. Eu já me projetei para dar o ultimato agora, vai ser meu último ano esse prestando. Eu já coloquei na cabeça sim que vai ser meu último ano. Se eu não conseguir, eu vou reavaliar as minhas opções, mas eu tô
muito convicto de que vai, até pelas projeções que eu fiz e pela análise dos meus crescimentos. Então, eu precisaria só de 67 pontos na média para conseguir passar. Só que esses 67 pontos são baseados no ano passado, que eu me dispersei bastante, que eu tinha redes sociais, que eu perdia bastante tempo brigando por política na rede social. Eu perdi muito tempo também assistindo jogos de Copa, inclusive jogos de outras seleções. Então foi um ano complicado, o ano de 2018. Apesar disso, eu consegui, dentro daquilo que eu me programei, que eu estudei, eu consegui ter um crescimento. Não foi suficiente, mas mesmo se eu tivesse um crescimento igual esse ano, eu já conseguiria passar, inclusive na USP. Então, o meu foco agora é ter um crescimento muito maior, porque eu tenho condições para isso. E é isso, gente. Foco. Independente de como vocês vão estudar, se dediquem muito para isso, trabalhem a ideia, o pensamento de vitória agora, porque, gente, se outras pessoas conseguiram, por que vocês não vão conseguir? Então, foco. Foco, escolhe um cursinho online, se não for fazer online, escolhe um cursinho presencial, se não tem condição dos dois. Tem o YouTube, tem muita aula, organizem, montem um curso para vocês, tudo direitinho, separem as aulas que vocês vão seguir. Se for o caso, até baixem as aulas do YouTube, porque eu teve um tempo para algumas coisas que eu baixei as aulas e organizei, e eu cheguei a utilizar essas aulas. Então, trabalhem, elaborem um plano de estudo, elaborem um curso para vocês, ou então façam online, ou façam presencial, ou estudem por material didático, não importa. O que importa é que vocês se organizem muito bem, que vocês direcionem energia para isso. E foco, gente, foco, porque vai dar certo, pensamento de vitória, beleza? A gente deseja muita sorte e um ano maravilhoso de estudo para todos.